Irmãos, pode se assentar. Nós não estaremos hoje fazendo chamada, mas a partir da próxima aula a gente estará fazendo a chamada. Hoje o irmão Marcos está anotando a presença de cada um dos irmãos que aqui estão, mas aí na próxima aula nós já estaremos fazendo a chamada. Hoje, irmãos, para que vocês entendam, essa aula inaugural do curso, a gente pretende fazer uma aula um pouco mais expansiva e também bastante interativa, logicamente que na medida do possível, para que nós possamos entender, esse é o objetivo, né, dessa aula de abertura, entendermos a importância de conhecer a respeito de discipulado. Muitas vezes nós estamos há tanto tempo no Evangelho, há tanto tempo na igreja, como crentes, mas não entendemos a respeito de discipulado. Baixa um pouquinho para mim o som, que está dando o microfone, está muito alto. Isso. E por que eu falo que não entendemos? Porque não praticamos. Quando nós entendemos, quando nós conhecemos, nós temos o desejo de praticar, nós temos o desejo de colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Quando esse desejo ele não está nos nossos corações, é porque falta realmente o entendimento do que é o discipulado. Esse material, irmãos, que os irmãos têm em mãos, estão todos os irmãos com a apostila? Todos? Bem? Esse material que os irmãos têm em mãos é um material que foi compilado pelo nosso irmão Marcos, que se dedicou para estar colocando aqui todas as matérias em ordem, os tópicos em ordem, para que a gente possa estar estudando. Então, que Deus abençoe, irmão Marcos, por todo esse empenho. Nós estaremos, durante esse curso, serão aproximadamente 11 aulas, né? Na verdade, ela está dividida em 11 aulas, são 11 sextas-feiras, aproximadamente 3 meses, 2 meses, um pouquinho mais de 2 meses e meio. Pode ser que a gente tenha aí alguma intercorrência nesse meio tempo, né? E de repente uma semana mais, uma semana menos, mas está definido para esse prazo, tá? E serão alguns professores que estarão ministrando essas aulas, eu, irmão Marcos, que estará aqui ministrando, e sempre contando com a participação dos irmãos. É importante, irmãos, que os irmãos venham para a aula já com a leitura feita da lição que vai ser estudada naquele dia, que os irmãos já venham com conhecimento, que os irmãos já venham com anotações, que os irmãos já tenham as perguntas formuladas daquilo que os irmãos querem saber ou desejam saber. Não é culto, é bom os irmãos entenderem, isso aqui não é culto, né? É uma sala de aula, e sala de aula nós temos que tirar dúvida, então nós estaremos aqui para discutirmos as matérias que serão aplicadas durante todo o curso. Então os irmãos têm liberdade de estar participando, né? Então os irmãos não se acanhem com relação a isso, ok? Alguma dúvida? Então nós vamos lá passar rapidamente, só para a gente já começar, porque como nós temos hoje aproximadamente 1h20 de aula, e são quase 16 páginas hoje para que a gente possa ver da apostila, então muita coisa a gente vai estar falando apenas dos tópicos, e os irmãos depois vão procurar estar colocando em prática no seu dia a dia depois, estudando a matéria. Então a página 1 aí é apenas uma mensagem, os irmãos podem passar, e nós vamos ver então página 2, orientações.
Página 2, orientações. Irmãos, importante, tá? Anotem, escrevam. Essa apostila tem uma facilidade, nós deixamos a página, a contrapágina, né, em branco, para que os irmãos anotem, escrevam, né, coloquem ali aquilo que você tiver de percepção. Então é importante que você esteja anotando aí com lápis, com caneta, durante todo o tempo de aula. Orientações: antes de ler esse manual, procure ter um tempo de oração a sós com o Senhor. Peça que o Senhor lhe dê entendimento da verdade contida nas Sagradas Escrituras. Sempre é importante, e nós falamos isso sempre aos irmãos, que quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada ou qualquer material de aprendizado, de ensinamento referente ao reino de Deus, é importante você estar em comunhão com Deus, você orar, se colocar em comunhão com Deus e pedir que o Espírito Santo de Deus te traga iluminação a respeito daquele assunto. Porque quando nós fazemos isso, o Espírito Santo nos ilumina, o Espírito Santo nos dá graça, para que não fique dúvida. Muitas vezes, né, a gente fica na leitura com aquele desentendimento, não sabe se é, se não é, mas quando nós oramos as coisas mudam. E é importante que tudo aquilo que nós façamos para a honra e glória do Senhor. A palavra do Senhor diz em Provérbios, no capítulo 16, verso 3, para quem quiser anotar, Provérbios 16, verso 3, diz assim: consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Consagra ao Senhor tudo aquilo que você vai fazer e os teus planos serão bem-sucedidos. Então, nós estamos hoje iniciando um curso, um treinamento a respeito de discipulado, e é importante que eu consagre isso ao Senhor, que eu apresente ao Senhor, que eu fale com o Senhor: Senhor, me dê graça, Senhor, me ajude a aprender, para que eu possa fazer melhor no teu reino. Amém? Segundo, marque na sua Bíblia com lápis os textos aqui citados. É importante isso. Hoje em dia, como muitos dos irmãos já não utilizam mais a Bíblia de papel, utilizam a Bíblia em aplicativo, né? Mas mesmo a Bíblia em aplicativo você pode marcar também, né? Eu faço isso, né? Tudo aquilo que me interessa eu vou marcando lá na Bíblia de aplicativo, coloco as cores, né? Eu inclusive faço, cada um logicamente faz do seu jeito. Para cada assunto eu marco com uma cor, né? Então, assuntos de evangelismo, eu marco com amarelo. Assuntos referente a perdão, eu marco com roxo, e assim, né? Porque quando eu vou procurar fica mais fácil. É só apenas uma dica aqui para os irmãos que quiserem estar anotando. Provérbios capítulo 12 e verso 15. Melhor, Efésios 5, verso 16. Efésios 5, 16 diz assim: aproveitando bem, isso aqui já na parte B, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. O que é isso? Quando eu leio a Bíblia, né, quando eu marco, eu estou aproveitando para que eu possa depois me utilizar desse texto. Colossenses 4 e 5 diz: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, e aproveitai ao máximo cada oportunidade. Quando eu faço isso, irmãos, a hora que eu precisar, porque nós estamos falando de discipulado, ok? Estamos falando de discipulado. Discipulado é falar de Jesus, é falar do Evangelho, né? E nem sempre eu vou ter um texto em memória, ou eu vou estar com a Bíblia em mãos, e nós vamos falar muito a respeito disso também, a importância de se decorar alguns versículos bíblicos. Mas se eu marco na Bíblia, toda vez que eu marco, toda vez que eu escrevo, eu consigo gravar melhor, para que eu possa, no momento certo, me aproveitar disso.
E aí é o que a Bíblia orienta, aproveitando bem cada oportunidade. Como é que eu aproveito uma oportunidade se eu não estou preparado para isso? Me explique. Porque muita gente não consegue aproveitar as oportunidades. E depois diz, estou falando de forma geral na vida, né? Depois diz assim, não tenho sorte. O que se diz, na verdade, o Lair Ribeiro, ele tem uma frase que ele diz assim: sorte não existe, sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. As oportunidades existem e passam diante de nós, mas eu muitas vezes não aproveito porque eu não estou preparado para aproveitar a oportunidade. Então, sorte na verdade não existe. Aquilo que a gente chama sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. E em se tratando de reino de Deus, do Evangelho, não é diferente. Nós temos a oportunidade de falar de Jesus, nós temos a oportunidade de abençoar vidas, mas eu preciso estar preparado para isso, para que eu possa aproveitar a oportunidade. Amém? 3. Sempre que não compreender um tópico, procure esclarecimento com os líderes do discipulado. Sempre que você não compreender algum tópico, procure esclarecimento com os líderes. Provérbios 15, 12. Agora sim, Provérbios 12, 15, perdão. Provérbios 12, 15 diz: antes de tudo, porém, o sábio inclina os seus ouvidos para o conselho. O sábio, ele ouve o conselho. O sábio, ele procura se aconselhar. O tolo não. O tolo acha que sabe tudo, que não precisa de ninguém, que sabe mais do que os outros. E é algo que é interessante, né? Quando a gente olha para o dia a dia, para as pessoas, né? Faz uma avaliação das pessoas que você conhece, e você vê esses perfis de pessoas. A pessoa que é sábia, e o sábio sempre é abençoado. Você vê que ele é humilde, ele pergunta, ele busca conselho. Mas o tolo não. Ele acha que sabe tudo, ele acha que sabe mais do que os outros, e tem um outro fator ainda: geralmente não tem nem gratidão, né? Então, Provérbios capítulo 12, verso 15 diz isso, e no Provérbios 19, verso 20, diz assim: presta bastante atenção aos sábios conselhos, e recebe de coração a orientação, e alcançará sabedoria. Então, presta bastante, é o que diz aqui o escritor de Provérbios, Salomão. Ele diz: presta bastante atenção aos sábios conselhos, busca esses conselhos sábios, e recebe de coração a orientação. Sabe o que é isso? É quando eu estou aberto realmente a aprender. Porque tem gente que ouve, né? Entra por um ouvido, sai por outro. Muitas vezes está ali e tal, mas não, sabe, não está interessado realmente, porque acha que não precisa. A gente fala isso na vida secular, pessoa que anda de salto alto o tempo todo, né? Não desce do salto de jeito nenhum. Nunca acha que precisa aprender, não presta atenção de fato aos conselhos. Mas Salomão disse: presta atenção aos sábios conselhos, porque e receba de coração aberto as orientações, porque assim alcançarás sabedoria. E Provérbios 13, 10, para quem quiser anotar, que estiver anotando, Provérbios capítulo 13 e verso 10, para a gente encerrar aqui com relação a buscar orientação, diz assim, Provérbios 13, 10: arrogância
só produz contenda, mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselho. A arrogância só produz contenda, mas a sabedoria está com aqueles que ouvem os conselhos, que recebem de coração os conselhos. Amém? Lembre-se, a Bíblia não é só mais, o 4 aqui, lembre-se, a Bíblia não é só mais um livro espiritual, é uma expressão viva da verdade e da vontade de Deus para as nossas vidas. E aí a gente vai ver lá Hebreus 4:12, que é bastante conhecido, né, que reitera aqui nesse tópico, que diz: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e até as intenções do nosso coração. Isso é a palavra de Deus. Veja a importância da palavra de Deus, veja a importância de eu ler a palavra de Deus. É o primeiro lugar onde eu devo buscar conselho. Amém? Você entende isso? Então, leia a Bíblia, tenha ela como o seu livro de cabeceira. Tem muita gente que tem livros seculares como livro de cabeceira, mas o livro de cabeceira é a Bíblia, é onde você deve buscar conhecimento. 5, é com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que vivifica a palavra em nossos corações, que podemos conhecer um pouco mais a cada dia as virtudes e os atributos do Senhor. O Espírito Santo de Deus é quem nos orienta, é disso que nós estamos falando desde o começo. Tudo que você for fazer, busque apresentar a Deus, peça ajuda a Deus, consagre ao Senhor. Em Romanos 8:26 diz, Romanos capítulo 8, verso 26, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Está fazendo muito barulho esse negócio aqui. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, em algumas traduções, e na minha diz aqui, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Então, irmãos, veja, o Espírito nos auxilia na nossa fraqueza. O Espírito Santo, é Ele que nos auxilia. Por isso, então, é que nós devemos contar, pedir a ajuda do Espírito Santo em tudo que vamos fazer, em especial quando nós estamos estudando a palavra de Deus. Amém? 6, persevere em meditar nessas orientações, elas vão fazer toda a diferença nos fundamentos da vida espiritual, ou da sua vida espiritual. Persevere em meditar nessas orientações. Aquilo que está aqui colocado para vocês na apostila, medite nisso, estude isso, porque com certeza vão fazer toda a diferença nos fundamentos da sua vida espiritual. Ser crente não é só vir para a igreja e vestir roupa de crente. Ser crente é ter vida espiritual, vida de comunhão com Deus. É vida com Deus. Amém? O Salmo 119, versículo 47 e 48 reitera isso. Salmo 119, versículo 47. Diz assim: encontro todo prazer em teus mandamentos. Encontro todo prazer em seus mandamentos. E diz, continua dizendo: eu os amo
sinceramente. O salmista Davi dizendo: eu amo os seus mandamentos de coração, Senhor, sinceramente eu amo os seus mandamentos. Levanto as mãos para os mandamentos que muito amo e meditarei nos teus decretos. Amém? Você ama a palavra de Deus? Se não ama, precisa orar, pedir a Deus para que você ame a palavra de Deus. Busque sempre o conselho na palavra de Deus. Tenha prazer em ler a palavra de Deus. E 7, aqui são orientações, né? Nós estamos falando dessas orientações para que a gente possa ter um bom resultado desse curso de discipulado. Aqui fala sobre memorizar versículos. É uma excelente estratégia para que você seja fortalecido em todos os momentos e possa refletir em como a palavra de Deus é eficaz no seu dia a dia, auxiliando-o a vencer os desafios e a ser testemunho fiel da bondade de nosso Pai Celestial. Durante o discipulado, você será incentivado a memorizar versículos que se relacionam com este tema, com o tema que está sendo estudado. Por que é importante eu decorar versículo? Eu vou só passar aqui rapidamente algumas ideias da importância. Por que é importante eu decorar versículo? Tem gente que fala, mas eu não consigo decorar. Se você não começar, você nunca vai conseguir mesmo. Eu, quando era mais novo, eu tinha muitos versículos decorados, era mais fácil, lógico. E depois eu fiquei muito tempo, abandonei e esqueci, né? Quando eu voltei, eu não lembrava nada. Nada. Comecei de novo, tudo do zero. E hoje, graças a Deus, uns 2, 3 versículos eu já tenho decor. Não é muito não, mas tem uns 2, 3. Então, é importante a gente começar a decorar, né? Tem irmãos que não conseguem nem recitar o Salmo 23, que ele ouve desde que tinha 1 mês de idade, né? Ele ouve o Salmo 23, não consegue decorar. Mas é só tentar que você vai conseguir. É difícil? Não é, mas precisa tentar, né? Então deixa eu dar por que é importante eu decorar versículo? Primeiro, é importante para que eu possa resistir às tentações do diabo no momento oportuno. Lembra lá da tentação de Jesus? Quando ele estava lá no deserto, ele chegou para Jesus e disse: olha, se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Jesus já citou para ele: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. É assim também nas nossas vidas. Na hora que vem as tentações, o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquele versículo que vai bater de encontro com aquela tentação do inimigo. Amém? Segundo, é importante para que eu esteja atento também contra os falsos ensinamentos. Porque Satanás, irmãos, ele é expert em falsos ensinamentos, em falsas doutrinas, em falsos conceitos. E quando eu tenho a palavra de Deus na minha mente, versículos decorados, eu já vou lembrar e vou. Então é importante. É importante também, terceiro, para me proteger da soberba. E aí entra esses versículos que nós lemos aqui em Provérbios 15, verso 12 e outros mais, que você pode decorar. Quando eu tenho, né, facilidade, eu vou guardando, me esforço nisso. Na hora em que eu quero crescer, me achar, eu vou lembrar, não, mas a palavra de Deus diz isso. Então é para me proteger da soberba. Quarto, é importante eu decorar versículo para que eu corrija a minha própria conduta. Quando eu estiver indo para o caminho errado, a palavra de Deus vai estar na minha mente. Amém? Se eu pegar Salmo 119, que é muito conhecido, versículo 9,
Diz assim: como que purificará o jovem o seu caminho? Aí vem a resposta do salmista: observando conforme a tua palavra. Como que guardará o jovem o seu caminho? Como que purificará? Observando a palavra. Então é importante eu decorar esses versículos. Quinto, é importante para que eu possa aconselhar pessoas. É importante eu ter versículos decorados para que eu possa dar um conselho pastoral, um conselho para aquela pessoa que está precisando, né? Provérbios 11, 14 fala sobre isso. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, se corrompe, mas na multidão dos conselhos há segurança. Então, é bom você decorar versículos da palavra de Deus para que você possa aconselhar também. E, por fim, eu decorar versículo é uma excelente ferramenta para que eu possa falar de Jesus para as pessoas, para que eu possa evangelizar, para que eu possa discipular. De repente eu tenho a oportunidade de falar com alguém, estou caminhando no trabalho, ou sei lá eu, em qualquer lugar, mas eu não tenho a Bíblia, eu não tenho curso, eu não estou com a apostila aqui do discipulado, mas eu tenho versículos na minha mente que eu posso utilizar para que eu possa estar evangelizando pessoas. E aí, Paulo escrevendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 2 e verso 15, ele diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Página 3, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Então aqui está bem explicado, o texto aqui está bem explicativo. Você foi atraído pelo seu Criador, o Senhor te atraiu. No livro de Jeremias, capítulo 31, está aí, e no versículo de número 3, diz: com amor eterno te amei, também com amável benignidade eu te atraí. Amém? Então você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Você não está aqui porque o pastor João te pressionou, você não está aqui, não sei por qualquer motivo que você possa pensar, você está aqui porque Deus quis que você estivesse, porque o Senhor te atraiu, porque você é chamado pelo Senhor, e a palavra do Senhor diz que nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Você pode dizer amém aí? Amém. Glória a Deus. Deus escolheu você através de Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 4 até o 6, diz: antes da criação do mundo, é o que eu estava dizendo agora, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Sermos dele, né? Por meio da nossa união com Cristo, nós nos unimos a Jesus, amém? Quando nós recebemos Cristo nas nossas vidas, nós nos unimos a Jesus, a fim de pertencermos somente a Deus, não mais ao diabo, não mais a esse mundo, né? E nos apresentarmos diante dele sem culpa. Mas como é que eu posso me apresentar diante de Deus sem culpa? Porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Nós vamos ver isso adiante. Podemos ter uma multidão de pecados, e temos, mas nós podemos nos apresentar diante de Deus sem culpa, porque Cristo pagou com o seu precioso sangue pelas nossas vidas, para nos livrar de toda a culpa do pecado.
Por causa do seu amor por nós, Deus havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo. Pois este era o prazer da sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Efésios 4:6. Creia, Ele jamais vai te abandonar. João capítulo 6, verso 37, Jesus diz: tudo o que o Pai me dá, virá a mim. Tudo o que o Pai me der, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Foi Jesus falando. Então, nós podemos recuar, nós podemos fraquejar, nós podemos abandonar, mas Jesus nunca nos abandona. Ele diz: tudo que o Pai me der, vem a mim. Você foi presente para Deus, ou de Deus para se encontrar com Jesus. Deus permitiu esse encontro. E Jesus disse: e os que vêm, eu não abandono, eu não lanço fora. No verso 35, ele afirma: jamais terá sede e fome espiritual, pois Ele mesmo, Jesus, é o pão da vida. Amém? Foi para nós o tópico da... Eu trouxe aqui para os irmãos uma didática para que a gente possa se aproveitar dela e entender todo esse processo que nós estamos vivendo nesse momento. Por que eu estou aqui? O que estou fazendo aqui? Essa didática eu criei há uns 25 anos atrás. Estava falando para o irmão Marcos, para um curso de marketing de relacionamentos. Mas ela pode ser utilizada em muitas áreas da vida. Eu poderia usar inúmeras outras situações para estar ilustrando isso. Por exemplo, eu olho na rua e vejo que tem muita gente andando com roupa rasgada. Aí a irmã pensa assim: tem muita gente com roupa rasgada. Se eu tivesse uma máquina de costura, eu ia ajudar a costurar essas roupas. Aí a outra irmã pensa assim: puxa vida, eu tenho a máquina de costura, tem muita gente com roupa rasgada, mas eu não sei costurar. Se eu soubesse costurar, eu ia arrumar a roupa desse pessoal que anda rasgado. Aí a terceira irmã diz assim: puxa vida, tem muita gente com roupa rasgada, eu sei costurar e eu tenho a máquina de costura. Pronto, está resolvido? Sim ou não? Por que não? Porque implica em ação, implica em vontade. Não basta apenas eu ter conhecimento e eu ter ferramentas. É preciso ter vontade. E essa vontade passa por aquilo que nós estamos falando, é o chamado, é a vontade de Deus que tem que estar dentro de nós. E nesse caso aqui, que eu trouxe para vocês, é a mesma coisa. Eu tenho aqui o cristão, o crente, o obreiro, e eu tenho aqui a porta. Mas a porta está fechada. A porta está fechada. Agora, eles têm toda a condição de chegar até essa porta. Mas não vai adiantar ele chegar na porta se ele não tiver a chave que abre a porta.
E essa chave, ela é justamente o conhecimento e a vontade aliados, andando juntos. Porque, irmãos, eu fazer o curso, é isso que eu quero que os irmãos entendam, essa é a intenção de vocês estarem aqui participando. Eu apenas ter conhecimento técnico vai ser uma mochila a mais que eu estou carregando. Eu sei, eu conheço. É a chave, mas ela está estática, ela está parada. Esse conhecimento, ele só tem valor a partir do momento em que eu coloco ele em prática, que eu coloco ele em ação. Essa chave, ela entra sozinha na fechadura e vira? Não, eu tenho que ir lá e abrir. Isso demanda ação, isso demanda vontade, isso demanda desejo. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos falando de discipulado. Mas se eu não entender que eu preciso realmente colocar isso em prática, na minha vida, não precisa sair amanhã correndo, não, porque nós temos que nos preparar. Eu preciso estar com a chave certa, porque também se essa chave não for a chave certa, ela vai abrir a porta? Não, não abre. Não abre, a porta está fechada. Então tem muita gente que tenta também abrir, mas não tem a chave certa. Não tem a chave correta. E o que é, irmãos, ter a chave correta? É estar preparado e estar com desejo, com vontade de fazer aquilo para o qual Deus nos designou a fazer. A palavra do Senhor diz que nós fomos chamados para uma obra, fomos designados para fazer. Cadu não vai dar, vou ter que usar microfone. Som, ok. Obrigado, Cadu. Então, eu tenho aqui a chave. O que é a chave? Conhecimento. O que é a chave? Vontade. Quem é que está ali? Aquele que foi chamado, aquele que foi designado. E o que é a porta? A porta é vidas, pessoas, oportunidades que se apresentam diante de nós. Quando essa porta se abre, faz o segundo quadro. Quando esta porta se abre, ela se abre para o horizonte que Deus coloca diante de nós. A palavra do Senhor, irmãos, ela é clara ao dizer a esse respeito, que aqueles que semeiam a palavra, andando, chorando, muitas vezes com dificuldades, voltará sem dúvida, trazendo consigo resultados. Quando a gente estuda esse texto da palavra, você vai ver que os resultados não são somente resultados
para o reino, mas são resultados em todas as áreas da vida. Porque aqueles que fazem a vontade do Senhor são abençoados. Você crê nisso? Em todas as áreas da vida. Por quê? Porque fazem a vontade do Senhor. Então, se eu utilizar a chave certa, e a chave certa é quando há aprendizado, eu já contei muitas vezes aqui, muitas vezes não, mas pelo menos uma vez eu contei a história do italiano que foi para a América, né? Quem lembra? Não vou contar de novo então. Não posso contar de novo então, meus irmãos. Mas, para quem lembra da história, por que ele sofreu tanto? Porque ele não buscou conhecer aquilo que ele tinha direito. Ele já tinha pago a passagem dava direito a ele a aproveitar tudo aquilo que estava no navio, e ele estava sofrendo lá 7 dias de viagem sem comer, né, passando a base de pedacinho de queijo e água, porque ele não leu aquilo que estava escrito na passagem. Ele se esforçou, ele tinha vontade. Tem muito crente, irmãos, isso é muito comum dentro das igrejas, é muito comum dentro das igrejas, você vê pessoas esforçadas, com boa intenção, muitas vezes a gente vê isso, eu admiro até, mas que não sabem aproveitar aquilo que tem benefício, que é a bênção de Deus destinada para a vida dele. Deus disse, tá, aproveita, mas ele não sabe aproveitar, e aí fica vivendo das migalhas, enquanto poderia estar usufruindo da bênção, usufruindo da vitória. E por quê? Porque faltou conhecimento. E nesse caso do nosso curso, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que não adianta nós fazermos o curso se eu não tiver no meu coração o amor pelo reino de Deus. Se eu não tiver no meu coração o desejo de fazer mais e melhor a vontade de Deus. Não adianta eu fazer o curso se eu não tiver, como disse Provérbios, sinceramente o coração aberto, para que eu possa colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Não adianta, vai ser apenas um conhecimento a mais, mas que não vai somar nada. Então, a minha intenção aqui é chamar os irmãos a atenção para que nós façamos esse curso, entendendo que é o primeiro passo para que nós possamos fazer mais e melhor a obra de Deus. É o primeiro passo. Por quê? Porque depois desse curso nós vamos estar fazendo um simpósio, não vai ser um curso, mas um simpósio sobre grupos familiares. Já estamos com material já praticamente definido também, onde nós vamos poder colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Eu vou poder falar com meu vizinho de forma séria, objetiva, preparado, com auxílio, com ajuda de líderes. Eu vou poder falar com o meu colega de trabalho, eu vou poder evangelizar pessoas que eu amo, que eu gosto. Então esse é o primeiro passo, eu entender, porque esse curso de discipulado, eu preciso ser discipulado para que eu possa discipular. Mas depois nós vamos implementar outras ações. Então, o que eu estou chamando a atenção dos irmãos aqui, usei essa didática para isso, tenha realmente o interesse em aprender para aplicar. Tenha amor por isso. Tenha amor pela obra de Deus, pelo discipulado. Tenha o seu coração voltado, aprenda, né, realmente, busque ler, busque se informar,
busque perguntar, busque interagir, para que as nossas aulas aqui sejam aulas interativas. Amém? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Alguma pergunta? Coisas básicas, tá? Isso aqui é bem básico, mas a gente está falando para obreiros aqui que tem um preparo maior, que são professores de escola, mas estamos falando para alguns também que nunca fizeram um curso básico, então por isso que a gente está, o material ele é bem básico mesmo, tá? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, né? Sempre que você fala aquela pessoa é um discípulo do outro, ele é um aluno, ele é um aprendiz, né? Ou seguidor. Ou seja, é um ensino bíblico básico para o convertido desenvolver-se espiritualmente, focado na aplicação prática dos ensinamentos, pautados nas Escrituras Sagradas, para o início de sua caminhada cristã. É como uma obra de construção de um prédio. Primeiro se aplana o terreno. O que é esse primeiro passo? Primeiro, para você construir um prédio, primeiro você tem que fazer a terraplanagem, né? Aplane o terreno, que no caso aqui é o arrependimento de pecados, é a conversão a Jesus. Por que é importante eu ver isso? Porque muitas vezes a gente vê em igreja um processo inverso. A pessoa, ela não segue um projeto estrutural. Ela vem para a igreja, levanta a mão, aceitando Jesus, mas levantar a mão, irmãos, é ato simbólico. É ato simbólico. Isso não demonstra ou não mostra para nós a vida dele, a cabeça dele, se ele realmente se arrependeu, se ele está arrependido, se foi um ato emocional. E dentro das nossas igrejas existe muito isso. Pregadores, evangelistas, que adoram postar nas redes sociais: preguei lá, 20 aceitou Jesus. E daí? É ato emocional, né? Dependendo da maneira como a pessoa conduz o sermão, 10, 20, levanta a mão, vem para frente. Mas isso diz realmente se a pessoa está arrependida? Alguns podem, como foi o nosso caso que estamos aqui. Mas a maioria a gente sabe que não voltam mais, que não aparecem mais, porque tem que se seguir o projeto, né? Primeiro começa-se a base, né? E aí a pessoa muitas vezes volta para a igreja, isso também é o erro, né? E aí, em vez de se trabalhar aquilo que precisa, questão de perdão, porque arrependimento, irmãos, né? Eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço Jesus como meu Salvador. Aí começa um processo de mudança interior dentro de mim. Então o que precisa ser trabalhado? É essa compreensão. A pessoa que começa esse processo de conversão, ele começa a ter mudança, porque o amor passa a fluir, ele passa a conseguir liberar perdão. Tem crente velho que até hoje não consegue liberar perdão, né? Crentes velhos, se fala com ele, não, mas perdoar eu não perdoo. Perdendo tempo. Está perdendo tempo, não aprendeu nada daquilo que Jesus ensinou. Não aprendeu nada. Jesus foi a primeira coisa que ele ensinou, né? Sobre o perdão. E muitas vezes a pessoa vem para a igreja e os crentes já querem entrar com doutrinas, né? Coisas, começa pelo telhado, sem estrutura, sem base. Então por isso que eu preciso entender esse processo de discipulado. Tem que se começar da base. Então a base, arrependimento, é como se estivesse fazendo a terraplanagem do terreno, a conversão a Jesus. Depois colocam-se os fundamentos, a doutrina de Cristo através do discipulado, que é o que nós estamos vendo aqui. E então continua-se a edificar o restante da construção.
busca da maturidade cristã e o trabalho na obra do Senhor. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,5, chama cada crente de pedras vivas, em constante transformação e movimento. Pedro diz que nós somos pedras vivas, em constante transformação e movimento. Sabe aquela história que a gente ouvia muito? Eu sou assim mesmo e não mudo? Está fora da palavra de Deus. Em constante transformação e movimento. O que eu sou hoje, eu tenho que procurar ser melhor amanhã. E depois da manhã, melhor do que amanhã. Tem gente que é aquela que a gente já aprendeu muito, já ouviu muito isso nas igrejas. Eu sou assim mesmo e não mudo. Então, está fora da palavra de Deus. Eu sou assim mesmo e não mudo, está fora da palavra de Deus. Isso é entendimento da palavra de Deus. Quando nós nos apegamos também a ritos religiosos, porque antigamente era de um jeito, hoje é de outro, e nós somos apegados ao passado. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus, em constante transformação e movimento. As coisas caminham para frente. Os tempos são outros, tecnologias são outras, né? A maneira de viver é outra. Tem gente que reclama das mudanças na liturgia de culto, reclama. Mas aí você pergunta para a pessoa: você está cozinhando ainda com fogão a lenha? Não, porque antigamente era com fogão a lenha, né? Eu mesmo, na época de criança, então as coisas mudam, né? Tudo vai mudando, tudo vai, e nós muitas vezes nos apegamos a conceitos lá do passado para não querer mudar, ou talvez para ter um motivo para criticar, para se contrapor ao sistema que está aí evoluindo. Se tem algo que nós como crentes, irmãos, não podemos entrar nessa de não querer mudar, de não aceitar mudança. Eu peço para os irmãos: mudem, aceitem mudança. Crente tem que entender isso. Nós temos que entender que as inovações, logicamente que tudo dentro da palavra de Deus, da doutrina da palavra de Deus, e não da doutrina que é chamada doutrina da igreja, doutrina de culto, doutrina de instituições, liturgias. Esquece isso, irmãos, porque não tem nada a ver com o evangelho. Isso é apenas uma liturgia, é apenas uma maneira que nós somos assembleianos e aprendemos na assembleia, né? Como assembleiano tem o seu ritmo, o presbiteriano tem o outro, e cada igreja tem o seu, isso. Mas não é algo que nós devemos nos apegar. O que nós temos que nos apegar com a palavra de Deus. Para onde nós temos que olhar? Para onde nós temos que olhar? Para Jesus. É para Jesus. Como é que Jesus fazia? Como é que Jesus se portava? Quais eram os ensinamentos de Jesus? Não tinha nem igreja. Hoje a gente se apega a tanta liturgia de culto, porque eu não gosto daquele jeito, eu não gosto daquilo, e as pessoas muitas vezes deixam de vir para a igreja, porque na realidade o porto seguro dele é essa reunião, não é Jesus, não é o Evangelho. Ele não aprendeu essa base das Escrituras, do discipulado.
Se ele aprender isso, ele olha para Jesus, ele sabe que a vida dele é ler a Bíblia, orar, ter comunhão com Deus, seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Isso é o mais importante. Aqui o culto, a reunião, é onde nós nos reunimos para receber orientação, para receber, isso é base, e para a gente louvar e adorar a Deus, né? Se você vem para o culto com o objetivo de louvar, adorar a Deus e receber a palavra, não precisa mais nada no culto. Não precisa mais, precisa? Avalie um pouquinho. Não precisa mais nada. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Louvar, adorar a Deus e receber a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. Só isso. O restante são liturgias, que as igrejas, cada um tem a sua, mas não devo me apegar a isso. Então, preciso ter a mente atenta, né? E saber que nós temos que estar constantemente em transformações. Acreditem, vem muita mudança por aí. Vem muita mudança nas igrejas, porque nós estamos vivendo agora, ainda em meio à pandemia, mas depois vai vir o pós-pandemia, né? O chamado novo normal. E não pense, os irmãos, que as coisas vão voltar do jeito que era. Não vão, não. Porque mesmo que abafe um pouco essa pandemia, essa situação, mas nós temos que ter consciência de que virão outras. As pessoas vão ter que manter mais distanciamento, vão ter que evitar muita aglomeração, vai ter que evitar muita coisa. Agora a pandemia já estava acabando, agora já surgiu o Delta lá, o novo vírus da Delta, que já está na terceira fase na Europa e nos Estados Unidos. Irmãos, é assim, são novos tempos, e nós temos que nos adequar. Temos que nos adequar. Isso vai passar, a própria igreja vai passar por muita mudança, por muita transformação, e nós temos que estar atentos. A única coisa que não muda é a palavra de Deus. Ela não pode mudar. Ela tem que estar firme e constante nas nossas vidas, nos nossos corações. Agora, nós temos que estar dispostos a essas mudanças, amém? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual santo e agradáveis a Deus por Jesus. E tudo para a glória do Senhor. Amém? Página 5, irmãos. O que é evangelho? Interessante a gente falar sobre isso. A gente conhece de cor, né? Marcos 16 e versículo 15, que é o ide de Jesus, e é por isso que eu devo entender, é por isso que vocês estão aqui hoje, é por isso que eu estou aqui, por causa disso aqui. Senão eu não preciso aprender sobre discipulado, se não fosse por esse ide de Jesus. Jesus o tempo todo ensinou. E qual que deve ser o meu exemplo? Jesus. Como é que tem que ser a minha vida? Também de discipulador. Eu também devo discipular, eu também devo ensinar. E aí Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, né? Será condenado. Então, o que é o evangelho? O evangelho é a boa nova da salvação por meio de Jesus. E essa é a definição clássica e mais comum que se ouve acerca do evangelho. No entanto, embora não seja errada, será que compreendemos a importância do que está sendo dito numa sentença tão simplificada? O evangelho é a boa nova da salvação. Ok, mas salvação do quê? E como podemos ter essa salvação por meio de Jesus Cristo? E ainda, quanto custou a Ele nos salvar? Todas essas questões dizem respeito ao Evangelho, e respondê-la é o objetivo de nossa reflexão a seguir.
Então, muitas vezes nós não podemos simplificar as coisas, nós temos que pensar, refletir a respeito, né? Cristo morreu para nos salvar, pagou o preço na cruz do Calvário, né? E eu tenho que começar a entender todo esse processo. Então, significado original: o termo do Evangelho provém do grego, que foi o idioma utilizado e escrito no Novo Testamento, onde aparece 73 vezes. Existe ainda outro termo grego que é derivado desse, definição de evangelizar, que ocorre 52 vezes. Portanto, eis um tema de grande importância, amplamente abordado nos livros que compõem o Novo Testamento. Porém, no primeiro século, época que tais livros foram escritos, a palavra evangelho trazia consigo um entendimento um pouco diferente do que se compreende hoje. Evangelho significava, lá no primeiro século, para que a gente possa entender essa questão do evangelho, significava boa nova de vitória proveniente de campo de batalha. O que era evangelho para as pessoas do primeiro século? Era a boa nova que alguém estava trazendo de que houve vitória num campo de batalha, numa guerra. Houve uma vitória na guerra, e alguém está trazendo essa boa notícia. Olha, fomos vencedores. Era isso que eles entendiam como evangelho lá no primeiro século. Então, tem aqui três tópicos aqui para que os irmãos pensem. Primeiro, há uma guerra com vítimas aprisionadas pelo inimigo. Então o evangelho tem que alcançar. Segundo, a vitória foi conquistada e os cativos já podem ser libertos. Quem é que conquistou a vitória? Quem conquistou a vitória? Na onde ele conquistou a vitória? Na cruz do Calvário. E terceiro, essa é a boa notícia, né? Especialmente para quem está no cativeiro aguardando por libertação. Então, evangelho, irmãos, é libertação para os cativos, para aqueles que creem. Evangelho é a boa nova de libertação, de salvação. Evangelho é a boa nova de vida eterna para aqueles que recebem, para aqueles que creem. Amém? Evangelho do reino de Deus. Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Palavras de Jesus em Lucas 4, verso 43. O texto bíblico é bem claro ao nos revelar que Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. Sendo assim, podemos concluir que o evangelho pregado por Jesus significava a proclamação da vitória de Deus, que passa a governar sobre os homens. O termo traduzido como reino, na maioria das Bíblias, provém do grego basileia e significa governo, autoridade sobre alguém. Reino de Deus é governo de Deus. Quando eu falo, irmãos, você vive no reino de Deus, por que eu falo você vive no reino de Deus? Porque é Deus que tem que governar a tua vida, é Deus que governa a minha vida. Se Deus governa a minha vida, eu vivo debaixo do governo de Deus, ou seja, eu vivo no reino de Deus. Amém? Você entende isso? Porque muitas vezes alguns irmãos já perguntaram, irmão, eu não entendo essa questão do reino de Deus. Por que Jesus disse, o reino de Deus já está entre vós? Tem gente esperando o reino de Deus ser implantado. O reino de Deus, ele é implantado todo dia na vida daquele que aceita Jesus. Amém? Entende isso? Então, eu estou no reino de Deus, porque é o governo de Deus que está sobre a minha vida. Nunca saia do reino de Deus. Muitos judeus que ouviam a proclamação, amém aqui, os irmãos vê depois. Pecado é o cativeiro da alma, página 7. Todas as pessoas que não são de Cristo estão aprisionadas ao pecado, e por causa disso tornaram-se inimigas de Deus, espiritualmente mortas e condenadas à perdição eterna. Ainda
que não saibam, suas almas estão sob a influência de espíritos malignos, quais procuram lhes aprisionar ao pecado, a fim de que tenham a mesma condenação eterna que eles terão no fim dos tempos. Irmãos, isso é muito sério. O pecado é o cativeiro da alma. Quem vive no pecado está aprisionado pelo pecado, está aprisionado pelo inimigo, porque ele vive no pecado. Jesus veio para nos libertar desse cativeiro. Como? Perdoando os nossos pecados, nos livrando desse jugo do pecado que estava sobre nós. Efésios 2, e verso 1 e 3, diz que estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, e entre as quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, importante a gente refletir sobre isso, né? O pecado, ele é mais fácil viver no pecado, não é? Muitas vezes eu lidei muito tempo com pessoas que eram drogadependentes, usuários de drogas. E aí alguém chegava e falava: mas como é que você pode viver desse jeito? Como é que você pode gostar disso? Que absurdo, tal. Não é. Por que a pessoa está no vício? Por que a pessoa está na droga? Porque ele gosta da droga, porque para ele dá prazer. Então por isso que não. Por que a pessoa tem tanta dificuldade de se libertar da droga? Porque para ele é bom, é ótimo, é excelente. Assim é o pecado para quem vive no pecado. Por isso nós temos que chegar com o evangelho que toca o coração. Quando a gente fala do evangelho, o Espírito Santo de Deus é que trabalha na vida da pessoa, senão não entra. Porque a pessoa gosta do pecado. Fala: mas viver no pecado, só que vive nas lascívias da vida é ruim? Não, ele gosta. Entenderam? Mas aí o tópico seguinte diz: não nascemos para pecar, mas para glorificarmos a Deus. E nós vamos correr aqui. Não é necessário nos aprofundarmos agora sobre o que é pecado, pois a nossa própria consciência nos acusa quando fazemos algo que sabemos que não deveríamos fazer. A princípio nos basta saber que este fazer o que não deveríamos é o que chamamos de pecado, palavra que originalmente significa errar o alvo. Olha só, irmãos, o que significa pecado? Errar o alvo. Por quê? Porque nós não fomos feitos para pecar. Nós somos feitos para glorificar a Deus. Quando nós pecamos, e aí é a origem da palavra, o significado do pecado é errar o alvo. Quando nós pecamos é porque nós erramos o alvo. Amém? Você entende isso? Página 8. Terríveis consequências do pecado, ou a terrível consequência do pecado. Apesar de termos nascido para a glória de Deus, qualquer pessoa que ainda não está liberta por Cristo é vencida pela sua própria carnalidade, caindo na tentação do pecado. O resultado disso é o distanciamento de Deus e, respectivamente, a morte espiritual. Aí Tiago 1,14 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Romanos também diz: portanto, cada homem que entrou no pecado,
Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. O inimigo espiritual, ainda que traga consequências para o mundo físico, a guerra da qual estamos falando é travada no âmbito espiritual. E aí nós temos versículos da Bíblia, inclusive Efésios, que dizem: demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O inimigo é espiritual. Então não esqueçam, vocês têm que estudar isso em casa. Tem 10 minutos. Página 9 aí. Nós temos mais 6 páginas aqui. Solução para o pecado. E qual é a solução para o pecado com suas terríveis consequências? A resposta para esta pergunta é precisamente o que chamamos de... Qual é? A solução para o pecado é o Evangelho. Se o Evangelho não entra, o mundo não sai do pecado. As pessoas não saem do pecado, o Evangelho tem que entrar. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ser justificado significa ser considerado justo. Eu tinha errado, cometi o erro, mas eu fui justificado. Acabou, não tem mais pena para mim, não tem mais condenação. Agora eu fui considerado justo. Saí do tribunal com o alvará lá, estou livre, estou limpo, não tem nenhuma pena sobre mim. Isso é ser justificado. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, portanto, o Evangelho é um presente divino. Olha só. Portanto, o Evangelho é um presente divino. A palavra dom é a transliteração de um termo grego que significa presente, tá? Então quando fala aqui, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ou seja, mas o presente gratuito de Deus para as nossas vidas é a vida eterna. Deus nos deu de presente a vida eterna através do sacrifício de seu Filho na cruz do Calvário. E não se trata de um dom qualquer, mas de um presente mais importante a todos, a vida eterna. Amém? Página 10. A boa nova é Jesus Cristo. Um dos melhores exemplos do que significa a pregação do Evangelho encontra-se numa certa passagem de Lucas, na qual o Senhor faz a leitura de um trecho do profeta Isaías e logo a seguir declara: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E o texto foi lido o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha, irmãos, tudo aquilo que o Evangelho faz, né? Jesus dizendo aqui, quando ele leu esse livro de Isaías, estando ele no templo, né? Então ele disse: vim para curar os quebrantados, pregar liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Muito importante observarmos que Jesus parou a leitura do trecho de Isaías imediatamente antes da seguinte frase: e o dia da vingança do nosso Deus. Compare Lucas 4:19 com Isaías 61:2. Depois vocês podem estar lendo e comparando. O significado disso é que Cristo não veio ao mundo para condenar as pessoas, pois o mundo já está condenado por conta do pecado. Irmãos, Deus não condena ninguém. O mundo já está condenado.
Deus mandou seu Filho para libertar esses que estão condenados, para dar vida a esses que estão condenados. Essa é a função do Evangelho. É isso que o discipulado faz. Amém? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, em João 3,17, tá? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Está bem claro aqui, né? Aquele que crê está salvo, está liberto, não será condenado. Mas quem não crê já está. Amém? Página 11. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anunciou agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem ressuscitou? Jesus. Porque Jesus ressuscitou? Para que nós crescêssemos e tivéssemos vida com Ele. Hebreus 3 e 12, é importante ler isso aqui para que haja um entendimento. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha que palavra! Nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. E aí diz que vocês se admoestem uns aos outros, que vocês exortem-se uns aos outros. Exortar como, irmãos? O que é exortação? É aconselhar, é chamar atenção. Ei, você está indo pelo caminho errado, abraça Jesus, não deixa Jesus, não deixa a fé. Isso é exortação. Amém? Na minha época que eu me converti, a exortação olhavam para mim, eu tinha 13, 14 anos, Joãozinho, você está usando bermuda, você vai para o inferno. Você está jogando bola, isso era exortação naquela época. Olha a falta de entendimento que havia. Não podia jogar bola, não podia. Era assim. Mas é falta de entendimento da palavra de Deus, porque os irmãozinhos achavam que exortação era isso. Tanto que as pessoas se convertiam e iam para a igreja. Tinha um irmão lá na igreja, já é falecido. Ele chegava lá e falava: preciso falar com você. Agora você aceitou Jesus, agora você não pode mais ficar jogando bola, não pode mais usar bermuda. E começava, ele fazia uma lista de uns 10 itens. Você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso. Você vai fazer, não pode, você vai, né? Era assim. Mas não falava uma coisa que eu devia, né? Querido, Jesus está com você, você abraçou Jesus, busque a Deus, leia a Bíblia, tenha a Bíblia como seu manual de regra, de fé, de vida, né? Tenha comunhão com Deus, vida de oração, procure fazer as coisas certas, direito. Não falava nada do que devia fazer, só falava o que não podia fazer. Então, muitos crentes, irmãos, de uma geração passada, eles foram formados em cima da doutrina da proibição. O proibitismo era a doutrina da época. Era ou não era, irmã Dirce? Era a doutrina do proibitismo. Você não pode. Mas o que você deve, o que você precisa ser, não era ensinado. Mas hoje nós estamos aprendendo. Amém? Foi na cruz, apesar da salvação ser gratuita, ou seja, de ser por meio da fé,
não nos custando absolutamente nada, não podemos nos esquecer que custou o mais alto preço de todos. Foi na cruz, por meio da morte do Filho de Deus, que verteu o seu sangue, sofrendo como homem, que fomos redimidos dos nossos pecados. O sangue do justo foi derramado para justificar os injustos que nele creem. Não podemos viver de uma forma indiferente a esse fato, uma vez que foi por causa de nossos pecados que o Senhor sofreu na cruz. Não podemos mais continuar na prática do pecado. 1 Pedro 1,16 diz sobre isso. Amém? Página 12. E aí nós vamos encerrar aqui, tá? Vai ficar faltando 4 aqui. 4 páginas aqui, irmãos, que até a 16, que era dessa aula, vocês leem em casa, tá bom? Porque na próxima aula nós já vamos entrar no capítulo 4, ok? Amém? Vocês vão ler? Reconciliação com Deus unicamente pela fé. Esse ato de perdão e justificação por parte de Deus ocorre quando temos fé em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador para sempre. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que... Esses versículos, irmãos, é que eu disse, é fácil de decorar, não é? Quem que não conhece esse versículo de cor? A maioria conhece, não conhece? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sei que a maioria dos irmãos, e é importante porque você pode citar isso, e deve citar isso. Porém, se alguém realmente crê no Filho unigênito de Deus, ou seja, se houver verdadeira fé em Cristo, 2 evidências poderão ser percebidas. A primeira delas diz respeito a Jesus como único Salvador. O convertido reconhecerá que as suas boas obras, por melhor que sejam, não pode salvá-lo. É por isso que em Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos, é o presente de Deus, por meio da fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. A segunda evidência de uma fé genuína diz respeito a Jesus como único Senhor. O convertido não viverá mais segundo a sua vontade, mas passará a viver submetendo-se ao senhoreio de Cristo, ou seja, no reino de Deus, buscando cada vez mais conhecê-lo e obedecer os seus ensinamentos. 2 Coríntios 5:14 diz: porque o amor de Cristo nos constrange. O que quer dizer, irmãos? Que se nós realmente cremos no unigênito Filho de Deus, se essa fé verdadeira habita o meu coração, essa evidência fica dentro de mim, né? Eu não quero mais fazer as coisas pela minha própria vontade, eu não quero mais dar um passo fora da vontade de Deus, porque o amor de Cristo me constrange. Eu busco a Deus em tudo. Por isso que eu li para os irmãos no começo Provérbios: apresente a Deus tudo o que você vai fazer, todas as suas obras, faça as coisas dentro da vontade de Deus. Quantas vezes nós fazemos as coisas pela nossa própria vontade e quebramos a cara? Não é assim? Quantas vezes? Muitas vezes eu penso em tomar alguma decisão, mas aí eu me lembro de que eu pertenço a Ele. Quantas vezes? Aí eu vou orar: Senhor, o Senhor sabe que a minha vontade é tomar essa decisão. Deus sabe do que eu estou falando, de tantas coisas. Minha vontade é tomar essa decisão, mas eu não vou tomar, Senhor, eu vou deixar em Tuas mãos para que o Senhor proceda conforme o Teu querer. E sabe o que acontece? O melhor sempre. Amém? Então, depois os tópicos é o justo pelo injusto, auxílio do Espírito Santo, vitória na cruz, motivo da ressurreição e a maior prova do amor de Deus. Qual é a maior prova do amor de Deus? Romanos 5,8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores e merecedores,
Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém? Alguma pergunta? Irmãos, então estudem, a lição vai ser só 4 na próxima, né? A próxima lição, vai ser a lição 4, já é menor, o tempo acho que vai ser mais suficiente para que a gente possa estar debatendo mais o assunto e participando. Procurem ler, anotar versículos, aquilo que você ouviu hoje, coloque em prática, decore, leia, pratique, entenda o que é discipulado e principalmente coloque no seu coração que você tem que colocar isso em prática. Não adianta só conhecer, a porta não vai abrir se você não pegar a chave e não decidir passar por ela para ver o novo de Deus que tem depois dessa porta. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos aplaudir Jesus aí.